Nossa, raça vai terminar, eu terminar. Se quiser pode levantar também, pode chegar. Tem nessas folhas aqui na apresentação. Daí, como já foi falado, né, a pergunta que não quer calar. E licença para desmatamento, né, que é o que eu imagino que seja a mais requerida. Né? E licença para desmatamento. O que a gente deve fazer? Né? Como o produtor deve proceder? Né? A supressão ambiental, né, do desmatamento, ela só pode ser autorizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Como a gente já sabe, nem mesmo a limpeza de pastagem com rendimento lenhoso, né, madeira, volume de madeira, acima de 6 metros cúbicos por hectare. Se for acima de 6 metros cúbicos por hectare, o município não tem competência para agir, para autorizar o desmatamento. E é uma tendência que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente está seguindo. Porque para o município poder emitir a licença de desmatamento é necessário que o município esteja cadastrado no SINAFOR, que é o Sistema Nacional de Informações Florestais, e também que o município possua um convênio com o Estado. Então o Estado autoriza o município a poder emitir esse tipo de licença. E o intuito do Estado, né, como é um negócio, fica muito local, às vezes o Estado vê que tem uns acordos, né, com a prefeitura, muitas questões políticas, o Estado prefere deixar mais centralizada essa questão do desmatamento. Então, em 2011, por exemplo, eram 49 municípios do estado de Goiás conveniados com o Estado que poderiam emitir licença para desmatamento. Em 2020, eram 10. Em 2023, são 5. Em 2025, vai ter 2 municípios só, se não me engano, Morrinhos e Caldas Novas, que podem emitir em 2025. Caldas Novas até janeiro e Morrinhos até julho, mais ou menos, de 2025. Então, a tendência do Estado é reduzir esses convênios. Né? É possível que o município tente, né, procurar estabelecer um convênio com o Estado, mas o Estado não é a tendência do Estado, né? Até porque o cabeça lá do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o senhor José Bento, na reunião da descentralização, né, dos municípios, para explicar como seria o procedimento de descentralização, uma questão muito abordada foi essa questão do desmatamento. E ele já deixou avisado que a tendência vai ser centralizar só com o Estado. Então as situações, né, que o município vai poder autorizar um desmatamento são muito específicas, né, muito restritas. E além do que esse convênio, né, só permite que o município conveniado permita a exploração de 20 hectares numa propriedade. E a propriedade deve ter também apenas até 500 hectares. Se a propriedade tiver mais de 500 hectares, é só com o Estado. E se a propriedade for desmatar mais do que 20 hectares, é só com o Estado também, mesmo que o município seja conveniado. Mas como toda regra geralmente tem uma exceção, né, as situações que o município pode autorizar o desmatamento seriam no perímetro urbano para fins exclusivos de parcelamento de solo. Como o Thales falou, um exemplo, a pessoa tem um lote lá e está cheio de árvore lá, tem que desmatar, daí o município pode autorizar, né, esse desmatamento. Tem um lote lá, vai fazer beneficiamento de leite, pode autorizar o desmatamento, só que é uma situação muito restrita, né? Uma situação desmatamento muito pequeno, né? Então, por isso que o Estado permite que municípios descentralizados possam autorizar o desmatamento nessa situação, ou em limpeza de pastagem sem rendimento lenhoso, né? Ou com rendimento lenhoso abaixo de 6 metros cúbicos de madeira por hectare. Isso, é. E a área tem que ser
ela tem que ter sido mexida antes, até 5 anos. Se ela nunca foi mexida, é só com o Estado para tirar a licença de desmatamento. Se ela tem um pousio, né, de 5 anos e for tirar menos que 6 metros cúbicos de madeira, o município pode autorizar. Mas também não tem como dar um jeitinho brasileiro. A gente sabe que tudo, o GPS, né, esses sistemas de informações geográficas, pega tudo, os satélites pegam tudo, né? Não tem como mentir para o Estado, não tem como omitir nem como mentir. E é o que aconteceu com o município de Cavalcante, no estado de Oeste. Quem quiser ler a matéria também tem um QR Code que pode ser escaneado. Então, o município de Cavalcante, ele estava autorizando a limpeza de pasto, entre aspas, para o prefeito lá, que tinha a propriedade. O município autorizou a limpeza de pastagem, só que foi verificado que não era só uma limpeza de pastagem, o volume de madeira retirada era muito maior. E o que aconteceu? A Secretaria Estadual retirou a descentralização do município e ainda penalizou os responsáveis. Então não tem como mentir, né? O Estado vê tudo lá no mapa, vê tudo no satélite, então cedo ou tarde, se o município autorizar, o município também se ferra, entre outras palavras. E os responsáveis que autorizaram também. Então, essa é uma questão muito séria, né? Porque geralmente não adianta, né, fazer pressão pro agente público que está ali, porque, sei lá, ele teve 5 anos para formar um cargo de engenharia, tem o registro no conselho de classe. Se ele fizer uma cagada dessa, ele perde 5 anos de faculdade. Ele perde o CREA dele. Então, não é uma coisa que dá para flexibilizar. Tem que fazer procedimento certinho com o Estado. É uma injustiça, né? Muitas vezes o agente público está lá, é pressionado a conceder essa licença, né? E justamente o Estado exige que sejam concursados exatamente por isso, para não haver pressão política em cima do agente público. Então, por uma questão de justiça, deve ser o procedimento feito com o Estado, tudo certinho. E os documentos orientativos, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente podem ser obtidos nesse QR Code. Os procedimentos, o requerimento da licença, o requerimento de uso e ocupação do solo, o requerimento da dispensa da licença, tudo pode ser conseguido através desse QR Code. E é basicamente isso. Quem tiver dúvidas pode se sentir à vontade, né, para perguntar. Se tiver ao nosso alcance. Só mais uma questão que eu quero comentar com vocês é sobre a questão da licença de uso e ocupação do solo, que é um tipo de licença que o município já emite independentemente do licenciamento ambiental realizado que o Estado autorizou o município a fazer. Esse tipo de licença de uso e ocupação do solo é um documento que a gente lá da Secretaria emite autorizando vocês a fazer uma atividade numa área aqui dentro do município, entendeu? E para que serve esse tipo de licença? A gente precisa ter o controle de todas as atividades que estão sendo feitas aqui no município. Então, por exemplo, algumas atividades aqui como a farmácia, que geram alguns resíduos que são perigosos, eles precisam tirar essa certidão de uso e ocupação do solo, então eles solicitam para a gente tem esse documento, e dentro desse documento a gente tem a localização de cada uma dessas atividades, porque o município precisa ter o controle do que a população está fazendo, entendeu? Então a gente tem a localização de cada atividade que é feita dentro do município. E com o licenciamento a gente vai continuar tendo isso, porque para você conseguir essas licenças que a gente apresentou aqui, você vai precisar também dessa certidão de uso e ocupação do solo, que é que o município emite para vocês, entendeu? Provando que a atividade é dentro do município, que essa área pode ser feita essa atividade, entendeu? Então é o controle do município, da prefeitura de Pilar de Goiás, entendeu? Essas aqui são o controle também da prefeitura, mas está vinculado com o ente maior, que é o estado de Goiás, entendeu? Então, mas isso é só para deixar mais claro para vocês, que o Lucas citou ali, né, mas eu acho que muita gente aqui não tinha noção do que seria essa certidão de usurpação do solo.
E aí agora, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa estar tirando, se alguém tiver algum questionamento. Outra coisa, a gente tem